Meu Deus, eu tava de férias quando vocês, o nosso grupo lá, mandaram. Ah, o Aleixo que mandou, não foi? A Vertigo voltou, e nós comemoramos muito. E todos os fãs comemoraram muito também, assim. Eu não entendo por que os caras encerram um negócio tão legal. Essa notícia foi muito repercutida aqui pelos canais Fora do Plástico e Dois Quadrinhos, né? No Dois Quadrinhos, o Vinícius até ergue uma análise do jornalista Érico Assis, né? Jornalista tradutor de quadrinhos, amigo nosso aqui também, um abraço pro Vinícius e pro Érico, que o término do selo, quando aconteceu, vocês lembram a data que aconteceu o término dos selos? Foi 2014, não? 2016? Não, 2020, né? 2020, isso, foi 2020. Vai fazer 5 anos, nossa, né? Não faz muito tempo, no fim das contas. Eu tava achando que era até mais tempo. Porque as últimas séries boas deles foram por volta dessa época aí, 2014. Foi a última vez que teve coisa legal mesmo, empolgante da Vertigo, né? Se eu não me engano, começa a definhar ali, começa a fechar as portas de 2018 e 2020 eles cancelam tudo mesmo e troca o que continuaria foi pra Black Label, né? O Érico Assis, ele atribui muito isso ao cinema, porque ele fala, o Vinícius fala lá no vídeo dele, e faz um pouco de sentido, né? Que a Vertigo é um selo no qual os artistas criam histórias autorais, né? E é muito mais jogo para um artista criar uma história autoral na Image, por exemplo, no qual ela detém todos os direitos autorais. Se não, vir eles, uma série... né? O artista detém todos os direitos, não a Image, né? Isso, e eles que eu digo os artistas, numa editora na qual os artistas detêm todos os direitos autorais, do que na DC. Porque a DC vai comer uma boa fatia do teu bolo, você vai estar criando uma empresa milionária explorar o teu trabalho. Então, houve essa migração de muitos talentos que antes produziam para Vertigo irem para Image, para Boom Studios, para outros lugares que o direito autoral é do autor, né? Então, acho que o Érico Assis fala que isso provavelmente foi o motivo da queda de qualidade do selo Vertigo, para além, claro, da saída da Karen Berger, que saiu depois de 30 e poucos anos à frente do selo, né? Ela saiu e aí a queda de qualidade também começou a vir. E com isso a DC achou melhor, ao invés de ficar investindo em trabalhos autorais, numa marca menos famosa do que a principal, vamos focar tudo na principal. E isso a galera do Fora do Plástico fala também, né? Que a ideia era, na época, quando eles encerraram o selo, eles deram como justificativa, nós vamos focar na marca DC. Então, tudo agora vai ser em torno dessa marca. Aí, por isso, o que era DC Vertigo vira DC Black Label. Né? Então, não são duas marcas, né? Vertigo é uma marca. Agora, Black Label é mais uma conclusão de um nome, né? Tipo, um negócio que diz ali que são histórias mais pesadas e tal. Por isso que eles abriram o DC Black Label. De fato são. Eles colocam a Black Label como histórias sejam red flag mesmo. Isso, Um pouco mais adulto e tal. Mas aí você gira em cima dos mesmos personagens. Então você encontra Batman, Mulher Maravilha, Superman, o Pacificador, sei lá qual mais. Tem mais cara de nome de selo e não nome de outra editora, né? Porque muita gente achava que Vertigo era até uma outra editora. Então isso, tem na DC, né? Tem essa coisa da apresentação, né? Tem gente aí que lê um outro quadrinho do Vertigo, você pega Y, O Último Homem, por exemplo. Às vezes nem sabe que é fruto da DC Comics, né? Que faz parte dessa grande estrutura. Aí era só Vertigo, só aparecia o loguinho, saía sempre só como Vertigo. Depois veio esse DC Black Label que fica claro. Então sai quadrinhos de super-herói DC, quadrinhos autorais Vertigo. Aí vem DC Black Label, que é fazer essa união, focando mais em super-heróis e trazendo o nome DC em destaque. Essa reapresentação do selo Vertigo, esse novo ressurgimento dele, vem como DC Vertigo. O logo DC, a ênfase na marca DC continua. Então não tem mais como desassociar. Eles uniram ali o útil ao agradável, que eu achei uma boa sacada. A gente, fã das antigas... Devia ter feito isso até antes. Devia ter feito antes. Faltou alguém lá atrás, 5 anos atrás, falar, gente, por que a gente só não coloca o DC antes do Vertigo e tá resolvido tudo isso, né? Faltou essa sacada lá, né? Eu peguei uma notícia aqui do site gringo CBR, né? Que eles colocam aqui que o Bleeding Cool relatou anteriormente que a DC reviveria a Vertigo. E o site também afirma que o fechamento da marca em 2020, de fato, 2020, Daniel, foi por causa da ex-presidente da DC, Pamela Lifford, querer afastar a editora do uso de marcas, de mais de uma marca. Agora que Lifford renunciou, a DC está mudando seu foco de volta para Vertigo, para publicar séries maduras, né, séries mais maduras. A marca DC Black Label, que era vista como sucessora da Vertigo, geralmente imprime apenas quadrinhos curtos de tiragem limitada. E agora, o DC Black Label vai continuar também, tá?
vai continuar. Então a ideia é quadrinho de super-herói num esquema mais para adulto, vai ser Black Label, fora de cronologia. Quadrinhos mais autorais, como eram a Vertigo mesmo, fazendo Preacher, fazendo Y, o Último Homem, igual o Danzinho falou, fazendo Sweet Tooth, Sem Balas e outras coisas assim, agora tudo Vertigo e não mais Black Label. Eu adorei a decisão dos caras. Assim, só me mostra que a DC é meio maluca, de encerra, volta, encerra, volta, encerra, volta. Porque... O que eu acho, Bruninho, é que nem quando você tem políticas públicas em que um político começa uma iniciativa e aí o político seguinte vai acabar com ela, aí o próximo recomeça, aí o outro acaba, tal, e aí você não encontra consistência. Durante anos, durante 30 anos, independente de quem fosse o presidente da DC Comics, você teve consistência nas políticas internas da empresa. E aí, é verdade. Não teve. Né? Não era simplesmente, eu não gosto disso, então eu vou acabar. Eu quero que isso venda mais, então eu vou incentivar aquilo. Você não pode ficar flutuando em torno das vontades de um presidente. Você precisa ter, dentro da empresa, determinadas políticas que protejam essas iniciativas. Porque foi errado acabar com o selo Vertigo. Foi totalmente errado, saca? E é que nem... virou piada, morte nos quadrinhos, né? Durou 4 anos e já tá de volta, pô. Então, cara. Mas não poderia acontecer. Um negócio com uma tradição dessas, um negócio que desbravou o território dos quadrinhos e que foi um dos pináculos para a produção de quadrinhos norte-americano, para a produção mundial de quadrinho. Isso daí você tem que ser celebrado, saca? E se o selo tá mal das pernas, em determinado momento, se você não tem mais um Sandman, agora você tem, sei lá, Zombie sendo produzido, ou algumas coisas de uma qualidade um pouquinho inferior, o que você tem que fazer? Você precisa pegar esse selo, blindar ele e dar de novo a capacidade dele se tornar relevante. E não extingui-lo, saca? Essa é a minha opinião. Então foi errado a extinção, e nesse momento que ele voltou, que ele está de volta, o Chris Conroy que está por trás, né? Eu fico até feliz por ele, é muito bacana, porque você vê a empolgação do cara. Porra, tá de volta, a gente vai fazer, a gente vai acontecer, tudo tal. Claro que ele está cheio de boas intenções, mas lá dentro, do ponto de vista editorial, ele vai ter poderes para fazer isso? Uhum. Ele realmente vai ter? Verdade. Porque se ele fizer, vai vir coisa aí. Vai vir coisa boa aí, com certeza vai vir. Mas ele precisa ter essa elasticidade de ter os poderes mesmo para fazer a coisa acontecer. Sim, o Chris Conroy é bacana, né? Ele começou como editor assistente lá, depois ele assumiu parte daquele selo Dark dos Novos 52, fazendo esses quadrinhos um pouquinho mais orientados para adulto, vamos dizer, né, dentro do universo DC. Aí ele assumiu o DC Black Label, ele que cuida, ele que é o editor ali principal, e ele vai continuar o DC Black Label em paralelo a Vertigo agora. Então ele tem bastante possibilidade para trabalhar tudo isso, né? E aí tem outra coisa nessa conversa toda aí, é que sem o selo Vertigo, perde-se possibilidade de revelar muitos autores legais, né? Antes a DC tinha essa vantagem de poder apostar em séries, minisséries e tal, de autores revelação, assim, que depois esses caras eram trazidos pros grandes títulos, né? Trazidos pro Batman, pro Superman e tudo mais, e sempre que rendia muita coisa ali, né? Perdeu-se isso, né? Como é que você vai apostar num autor novo e tal, pra mostrar novas possibilidades se ele tá fazendo Batman, sabe? Que é uma franquia já estabelecida e não pode muito errar, né? Então, muito controlada, né? O Vertigo funcionava muitíssimo bem como essa coisa de revelar novos talentos, né? Vitrine, roteiristas. Né? Da vitrine. A vitrine, exatamente. Aí as pessoas começavam a chamar atenção ali. Opa, vamos levar para coisas maiores. E também funcionava, por motivos financeiros muito interessantes, é que essas franquias menores, depois elas podem virar adaptações não necessariamente tão grandiosas quanto os filmes do Batman, da Mulher Maravilha, do Superman e tal. Acho que foi no vídeo do Vini que ele fala daquela série Corpus, que é um quadrinho originalmente lançado pela Vertigo. Só que como não existia mais o selo Vertigo, essa série foi feita e tal, os direitos foram pagos para os autores, e acho que a corporação DC não viu nenhum naco desse dinheiro, do sucesso dessa série. Ficou totalmente para os autores, né? E aí a gente tem várias séries derivadas disso, assim, que sem essa necessidade tão grande. Y virou série de TV, a Zombie virou série de TV. TVM, Sweet Tooth, a Zombie, muita série. Zombie. Essa discussão que você puxa aí, Daniel, é importante, porque todo
todo grande negócio de quadrinhos, e aí tô falando de grande mesmo, não uma editora pequena como a nossa e tal, esses caras grandes, tem que ter uma forma de trazer novos autores, né? Essa empresa que produz. Você vê no Japão, a Shonen Jump, as empresas lá, Kodansha, Shogakukan, todas, Shueisha, eles têm uns esquemas de revelar novos artistas. Trazer esses caras a apresentar. Vai começando com one shot, depois série, não deu certo essa série, tenta outra, tal, até que uma vinga, o cara vinga um mega astro. A Vertigo, beleza, pode ser que um Grant Morrison da vida, um Jeff Jones, um Scott Snyder, esses caras talvez não vão querer fazer nada autoral lá, porque ele já tem nome o suficiente para vender série própria na Image e ficar com os direitos todos para si. Mas e, por exemplo, um autor novato que não tem essa fama já de antiga, já uma fama já de muito tempo, de grandes artistas e precisa começar em algum lugar? O Érico Assis fala isso do vídeo do Vini também. A Vertigo é uma excelente vitrine, uma porta de entrada maravilhosa. Então é o lugar realmente em que a DC tem que falar assim, porra, esse aqui é o selo pra eu tentar revelar novos nomes. Foi como nasceu, falando a propósito. Quando nasceu, foi para trazer gente nova da Inglaterra para produzir nos Estados Unidos sob um novo olhar. Uma nova cultura, uma nova ótica. Não fazer a mesma coisa que os americanos já faziam, e sim uma nova visão. E aí esses caras, dentro da Vertigo, foram tão bem sucedidos, todo mundo pegou, na época nem era Vertigo, foi antes de virar Vertigo, a Vertigo foi fruto disso depois. Mas pegaram personagens secundários, tipo, Grant Morrison fazendo Homem-Animal, o Neil Gaiman fazendo Sandman, tudo personagem menor, e os caras bombaram tanto que hoje eles são mega astros, cuidam do Batman, cuidam do Superman, cuidam dos grandes personagens, mas começaram lá. Qual que é o próximo? Como é que você vai revelar um novo Grant Morrison, um novo Alan Moore, um novo Neil Gaiman, um novo cara desse, se ele não tem onde começar? De forma autoral, né? Porque uma coisa é você começar numa série que você cuida, e aí você fala, eu vou ver o talento daquele cara. Outra é você começar no Batman, que tem um monte de editor em cima falando o que deve ser feito ou não. Você não tem capacidade de se mostrar de fato, de revelar quem é você. E sem a Vertigo, os caras estavam perdendo isso. Que bom que eles se ligaram, né, porra?